achei Davi, homem segundo o coração de Deus. Foi assim que Deus disse quando achou Davi. Davi, ele vivia ali cuidando das ovelhas do seu pai. O Senhor disse: achei Davi, meu servo, homem segundo o coração de Deus. Mas esse homem segundo o coração de Deus, ele passou um momento na vida dele onde ele ficou totalmente descontrolado. A Bíblia fala no livro de 2 Samuel, o 11, a partir do 1, que havia um costume que todo rei teria que sair para a luta. E naquele ano o rei Davi não foi, ele preferiu ficar em sua casa e mandou um dos seus servos. E a Bíblia diz que ele, olhando pela varanda, ele viu uma mulher muito bonita, com o nome de Batseba. Essa mulher, ela era a esposa de um dos seus soldados, com o nome de Urias. E Davi ficou louco, apaixonado por essa mulher. E ali ele pediu para o seu servo de confiança colocar o soldado Urias na frente da guerra para ele morrer. Davi planejou a morte de Urias. E ali Urias morreu naquela luta, naquela guerra. O tempo passou. O Deus que achou Davi, homem segundo o coração de Deus, estava vendo tudo de lá do céu. O tempo passou. E agora Davi tem outros filhos. Davi tem vários filhos e junto com esses filhos também tem uma filha com o nome de Tamar. E agora, quando Tamar está moça, o seu filho, o filho de Davi, olhou para Tamar e ficou apaixonado por ela. Amnon ficou loucamente apaixonado por sua irmã, a ponto de abusar dela, forçado. Ele abusou de sua própria irmã. E Davi soube dessa situação e ele não pôde, nem tinha moral para falar nada com seu filho. Porque se ele fosse falar com Amnon alguma coisa, ele ia dizer: pai, quem é você? Que você também abusou de Batseba. Você também matou Urias, um homem inocente. O tempo passou, amado. E agora, quando o tempo passa, Absalão mata Amnon. E ali, quando chega a notícia para o rei Davi diz: quem foi que fez isso com meu filho? Que eu quero ir lá agora matar. O soldado disse: quem fez isso foi Absalão, o seu filho. E o rei Davi começa a ficar debilitado. O rei Davi começa a ficar sem força. O rei Davi começa a ficar sem saber o que fazer. Porque o pecado, ele nos leva ao fundo do poço. O pecado, ele faz você se sentir inútil. O pecado, ele faz você se sentir debilitado. Era assim que o rei Davi estava se sentindo. Uma vez que ele alimentou o pecado ele foi aumentando dentro dele. E agora ele se viu nessa situação. Mas o tempo passa. E agora levantou uma grande guerra de pai contra filho e filho contra pai. A Bíblia diz que naquele dia foram mais de 20.000 homens que morreu da parte de Absalão. Porque os soldados do rei Davi eram homens preparados, eram homens fortes. Então naquele mesmo dia o rei Davi chamou todo mundo e disse: olha, eu vou dar uma ordem. Eu quero que vocês vão à luta. Agora não faça mal nenhum para o meu filho Absalão. Não é para triscar nele. É para vocês pouparem a vida de Absalão. Não quero nem saber que triscaram na vida do meu filho Absalão. Essa foi a ordem do rei, que não poderia ser desobedecida, porque ele queria que o seu filho ficasse vivo. E a Bíblia fala que ali naquela corrida de Absalão, ele ficou pendurado numa árvore pelo cabelo, ainda vivo. E todos os homens chegou para o comandante da guerra do rei Davi e disse: olha, acabamos de achar Absalão. O que fazemos com ele? O rei disse que não era para matar, o rei disse que não era para triscar nele, era para apenas pegar ele e prender ele. Não é para fazer mal nenhum com Absalão, é ordem do rei. Mas o comandante, homem de confiança do rei Davi, chegou, foi lá e enfiou a lança em Absalão e o matou. E agora os soldados foram correndo para o rei Davi e disse: olha, Absalão acabou de morrer. O rei Davi ficou furioso e disse: quem foi que matou ele? Que eu quero matar agora. E naquela hora que o rei Davi estava furioso, preparado para matar, chega um homem perto do rei Davi e diz: quem matou fui eu. E esse homem que matou o filho do rei Davi, Absalão, foi o mesmo que matou Urias. Foi o mesmo que Davi pediu para colocar Urias na frente da guerra para ser morto, para ficar com Batseba. A lei da semeadura agora chegou para Davi. A Bíblia diz que o que a gente planta, a gente colhe. A plantação não é obrigatória, mas a colheita, ela é obrigatória. E chegou a hora de Davi colher o que tinha plantado. E a Bíblia diz que ali, quando
o seu servo chega e diz: quem matou ele fui eu. Davi ficou sem chão, porque Davi não podia fazer nada, que foi o mesmo que fez o mal com Urias. E ali a Bíblia fala que Joabe, ele sempre estava ao lado do rei Davi. Joabe sempre fez o que o rei Davi mandava. E foi o mesmo que planejou a morte de Urias. E agora foi o mesmo que matou o filho de Urias. Eu quero dizer para você, amado, no meio dessa situação, que o Deus que viu Davi, homem segundo o coração de Deus, é o Deus que contempla tudo, porque Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele pode todas as coisas, sabe todas as coisas e está em todos os lugares. E Ele vê tudo. Eu quero dizer que Deus usou um profeta com o nome de Natã. Natã chegou para o rei Davi e disse: Davi, tinha 2 homens, um rico que tinha várias ovelhas e um pobre que só tinha uma ovelha. E o rico matou a única ovelhinha que era daquele homem pobre. O que devemos fazer com esse homem? O rei Davi ficou furioso e disse: esse homem tem que morrer. Aí Natã olhou para ele e disse: esse homem é você, Davi. Porque agora ele estava dizendo: você tinha todas as mulheres, você tinha todo o reino, você tinha tudo que Deus lhe deu. E você desejou o que não era seu, até acabar com a vida de uma pessoa inocente. Esse homem é você, Davi. Essa reflexão que eu estou falando para você hoje, nessa hora, amado, é para dizer: Deus encontrou você, homem segundo o coração de Deus, mulher segundo o coração de Deus. Precisa ficar mais atenta, porque o inimigo ele vai tentar atrapalhar os planos do Senhor na sua vida de todo jeito. Ele pode vir disfarçado de Batseba, muito bonito. Pode vir disfarçado de Joabe, que era o soldado de confiança dele. E pode vir também como uma pessoa do seu sangue. Que devemos estar atentos, de olhos bem abertos. Porque quando o Senhor escolhe uma pessoa que diz: achei meu servo segundo o meu coração, achei minha serva segundo o meu coração, saiba que a investida do inimigo é maior na sua vida. Porque o inimigo não vai se contentar com o que Deus quer, com o que Deus fez na sua vida, por ter te achado como um homem de Deus, como uma mulher segundo o coração de Deus. Que você nesse momento venha meditar sobre isso tudo. No primeiro capítulo que você vai ver do livro de 2 Samuel, o 11:1, ali estava acontecendo uma ordem. Todo rei tinha que ir para a guerra. O que Davi ficou fazendo em casa? Davi preferiu ficar em casa. Então ali, naquela hora, ele viu que não era para ver, porque desobedeceu a ordem que era para ir para a guerra. Sabe, o pecado, ele primeiro vem cheio de estratégia. Se você tem que cumprir uma ordem que o Senhor deu, se você tem que trilhar um caminho que o Senhor lhe deu, não adianta dar meia volta. Não adianta querer fazer do seu jeito, porque